Bom dia, irmãos. Um tempo um pouco frio, 4 graus hoje pela manhã, pero me parece que já está subindo, né? Estamos em 8, parece, ou 10. Para a Poçada é um pouco distinto, né? Hoje à noite tivemos uma linda reunião, tivemos nossa assembleia extraordinária, onde recebemos 20 novos irmãos, né? Na maioria jovens, e foi um tempo muito hermoso também. Apresentamos aí o novo ministro de comunhão, Cognia, Germán e Malena. Também mais uma irmã que se sumou à comissão de exame de conta, irmã Malena. Também tivemos a eleição da comissão de sucessão pastoral. Também 3 irmãos, né? Havia 5 candidatos e 3 irmãos foram os mais votados ayer à noite. Então, Deus foi glorificado uma vez mais, né? Foi uma assembleia totalmente diferente, um culto mesmo de ação de graça, foi muito lindo. E depois à noite compartimos uma merenda muito rica com todos os irmãos. Me gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Romanos, capítulo 16. É o último capítulo de Romanos, onde Pablo ele faz um resumo, praticamente, de sua vida pastoral, saludando a muitos, né? Na semana estava lendo novamente e disse que vamos sacar desse texto, né? Só saludo, né? Pero quando miramos com profundidade a esse texto, encontramos pérolas preciosas, né? Que muitas vezes nós outros pensamos que Pablo simplesmente estava cerrando esse livro, pero ele estava ensinando coisas profundas que a Igreja de Cristo necessita recordar. O texto de Romanos diz assim: os recomendo, ademais, nossa irmã Febe, la qual é diaconisa de la Igreja em Cencreia, que la recebais en el Senhor como é digno de los santos, e que la ajudeis em qualquer coisa em que necessite de vosotros, porque ella ha ajudado a muitos e a mim mesmo. Saludar a Priscila e a Aquila, mis colaboradores em Cristo Jesus, que expuseram sua vida por mim, a los quales não só eu dou graças, sino também todas as igrejas de los gentiles. Saludar também a la igreja de sua casa, saludar a Epeneto, amado mío, que é o primeiro fruto de Acaia para Cristo. Saludar a Maria, la qual ha trabajado muito entre vosotros. Saludar a Andrônico e a Júnia, mis parentes e mis companheiros de prisões, os quais são muito estimados entre os apóstolos, e que também foram antes de mim em Cristo. Saludar a Amplias, amado meu no Senhor. Saludar a Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a Estaquis, amado meu. Saludar a Apeles, aprobado em Cristo. Saludar a los de casa de Aristóbulo. Saludar a Herodion, mi parente. Saludar a los de casa de Narciso, os quais estão em el Senhor. Saludar a Trifena e a Trifosa, las quais trabalham em el Senhor. Saludar a la amada Pérsida, la qual ha trabajando muito en el Senhor. Saludar a Rufo, escorrido en el Senhor, e a sua madre e minha. Saludar a Anticristo, a Fregonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes e a los hermanos que estão com eles. Saludar a Filólogo, a Júlia,
a Nereu e a sua irmã Olimpas e a todos os santos que estão com eles. Saudá-los uns aos outros com ósculos santo. Os salutam todas a igreja de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis em los que causam divisões e tropeço em contra de la doutrina, que vosotros habéis aprendido e que os aparteis de ellos. Porque tais pessoas não servem a nosso Senhor Jesucristo, sino a seu próprio vientre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações de los ingênuos. Porque vossas obediências ha venido a ser notória a todos, assim que me gozo de vosotros, pero quero que seais sábios para o bem e ingênuos para o mal. E o Deus de paz aplastará em breve a Satanás bajo vossos pés. La graça de nosso Senhor Jesucristo seja com vosotros. Os saludo Timoteu, meu colaborador, e a Lúcio, Razão e Sosípater, meus parentes. Eu texto que escrevi a epístola, os saludo em Senhor. Os saludo Gajo, hospedador meu, e de toda a igreja. Os saludo Erasto, e tesoureiro de la cidade, e hermano quarto. La graça de nosso Senhor Jesucristo seja com todos vosotros. Amém. Ele termina os três últimos versículos dizendo: e aquele que pode confirmar-os segundo mi evangelho e a predicação de Jesucristo, segundo a revelação do ministério que se ha mantenido oculto desde tempos eternos, pelo que ha sido manifestado agora, e que por las escrituras de los profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, se ha dado a conhecer a toda a gente para que obedeçam a la fé. Ao único e sábio Deus, seja glória mediante Jesus Cristo para sempre. Amém. Amém. Aí uma lista de nomes, né, para aqueles que querem ter um bebê aí, quem sabe pode ir, né, elegir o nome desse hermoso, né? Uma lista de nomes, uma lista de colaboradores, né, onde Pablo faz a questão de saludar esses irmãos, né? Aí uma dupla ali, Tifosa e não sei outro lá, outro nome que já me perdi aqui, pero são todas irmãos e irmãs que não passam despercebidas por Pablo. Cada um tinha uma função, né? E Pablo ele termina esse capítulo fazendo menção dessas palavras e dando graças a Deus por isso. Vamos orar uma vez mais? Padre Celestial, queremos aprender um pouco mais desse capítulo 16 de Romanos e queremos aplicar isso às nossas vidas, Padre, e pedimos que tu Espírito Santo nos ajude. Perdona nossos pecados, limpa nosso coração, purifica-nos, Padre, e ajuda-nos, Padre, a ser uma igreja segundo o coração, ó Deus. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Romanos 16, queridos irmãos, é uma reprodução, quizás numa escala um pouco reduzida, pero fiel em aparência e proporções, da escena da igreja composta por los primeiros cristianos. Em resumo, Romanos 16 nos ensina como deve actuar a igreja de Cristo em este mundo para fazer diferença. O texto nos mostra essa dinâmica que ocorre dentro da igreja, onde o autor da carta apresenta uma lista de crentes fieles que marcam de forma positiva a igreja primitiva e que se preocupam uns por el outro. E nessa lista nós podemos ver que eram crentes que valoravam as relações, como é importante as relações personais. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos um corpo onde Jesus é o cabeça e um corpo vivo, não é um corpo morto, é um corpo vivo, dinâmico, onde nós sentimos falta aqueles que não estão, ou aqueles que estão vivendo uma situação difícil, ou estão lejos dos caminhos do Senhor, ou estão em pecado. Esse corpo sofre também. E qual deve ser a nossa atitude em relação a isso? Buscar
averiguar o que está passando, amar essas pessoas e dizer que nos importa ter relações como irmãos com eles. Pero Pablo também mostra que esses crentes, essa lista de crentes, eram crentes afetuosos. Muitas vezes, famílias e mais famílias que estão por aí, vivendo na mesma casa, não se abraçam mais, não se beijam, não se dão palavras de saludos ou de ânimo. Parejas, muitas vezes, que estão vivendo juntos, não se saludam, não se miram nos olhos. Pero quando chega numa igreja dessa, se nós atuamos dessa mesma forma, não vão ver diferença nenhuma, não vão observar diferença nenhuma. Pero quando nós outros o recebemos com um abraço, quando nós outros recebemos essa pessoa e dizemos, Jesus te ama, Deus te ama, e nós outros também te amamos, isso faz uma diferença. O salmista disse que palavras doces são como la miel, medicina para o corpo e sanidade para a alma. Como a igreja de Cristo necessita dizer mais palavra doce. Recordar. Pero nessa lista de crentes também apareceram crentes piedosos em hablar, piedoso ao escrever e actuar também. Não só a teoria, né? Pero prática também no nosso dia a dia. Crentes que amaram, crentes que arriscaram suas vidas trabalhando duro pelos demais, sem buscar aplausos, sabendo que Deus vê todo. E na lista de crentes, o autor menciona e recomenda algumas mulheres da Igreja de Cristo, como são importantes para Pablo a atuação das mulheres também, mostrando o desempenho das mulheres da Igreja de Roma. E Pablo certamente conhecia o valor do serviço das mulheres e o que podiam fazer dentro da igreja. Ele menciona Febe, que ia a caminho a Roma, provavelmente a cargo de levar essa preciosa carta do capítulo 16. E Pablo envia por adelantado a essa irmã em Cristo uma recomendação para que os romanos, que os irmãos da igreja de Roma, la recebam bem após durante sua estância em Roma. Esses saludos eram importantes, irmãos. Essas recomendações de Pablo eram importantes porque fazia parte daquela cultura. E aqueles então haviam uma grande e legítima necessidade desse tipo de recomendação. Porque havia muitos enganadores que queriam aproveitar-se da generosidade dos cristianos e se apresentavam assim como eu vino de fulano, de Beltrano, eu vino de esto. E assim se aproxima. Como hoje, se nós outros não estamos atentos, aparece um montão de espertos, de pessoas que são enganadores. Hoje, nosso objetivo é ver esse movimento santo que Deus usa como mecanismo da igreja. Em outras palavras, como cada membro do corpo de Cristo, que somos nós outros, devemos estar disposto e comprometido de tal maneira que obtenhamos esse resultado pelo qual Deus nos criou e nos pôs em este lugar. Esta é a nossa família. E família, nós outros não cambiamos, né? Nós agregamos mais pessoas na família. Pero por que é importante? É importante reflexionar. Por que é importante reflexionar sobre o mecanismo? Porque é precisamente aqui onde as coisas sempre frenam o crescimento da igreja. Por que é importante recordar esses saludos, essa cordialidade de Pablo, como esse pastor da igreja de Roma? Porque é aqui que muitas vezes se criam divisões dentro do corpo de Cristo. E essas divisões frenam e danham o corpo de Cristo. Quando lemos Romanos 16, irmãos, entre tantas verdades que podemos observar, podemos ver a nossos olhos 4 disposições claras, 4 disposições cristalinas que, de não poner-se em prática, impedirá todo o processo e o sucesso de uma igreja.
Quais são essas disposições que ajudam em processo de funcionamento da igreja? A igreja se compõe de uma variedade unificada. Deus agrega membros da sua igreja como uma variedade unificada de pessoas. Eu não sou igual a Juanho não é igual a mim. Eu não sou igual a Ragnar não é igual a mim. Pero juntos nós somos um corpo. Juntos nós somos algo que Deus preparou, algo que Deus usa para a glória de seu nome. A Igreja de Cristo está formada por todos os cristianos, pero essa profunda unidade não resta valor às suas diferenças individuais. Por exemplo, em Romanos 16, encontramos homens, encontramos mulheres, encontramos casados e solteiros, recém-convertidos, crentes maduros, judios, gentiles, ricos, pobres, jovens e viejos. Em capítulo anterior, Romanos 12, Pablo também destacou os diferentes dons que existiam na igreja de Cristo, profetizando, servindo, ensinando, animando, contribuindo, liderando, pastoreando, ajudando. Sem embargo, todas essas diversidades, dijo o apóstolo, devem encauzar-se em direção à unidade, para que se produza a edificação do corpo de Cristo. Pero como se faz isso? A motivação para cultivar a unidade e a edificação é o amor, disse Pablo. Tenha em conta que justo depois de discutir os dones na edificação, Romanos 12, 6 e 8, Pablo habla de amor. Romanos 12, 9 e 10 diz assim: o amor deve ser sincero. Odia lo que é malo, aferra-os a lo bueno. A recomendação de Pablo. Dedica-os uns aos outros com amor fraternal. Prefere honrar a los demais mais que a ti mesmo. Quando escreveu aos Efésios, a verdade era a mesma. Mira o que diz Efésios 4,16. De ele todo o corpo ajustado e unido com a ajuda de todas as conjunturas cresce e se construye em amor, segundo cada parte cumpre sua função. Irmãos, quando a igreja não pode unir sua variedade em amor e trabalhar por o crescimento do corpo de Cristo, sofre, se marchita e muere. A igreja, portanto, necessita superar suas barreiras e unir suas variedades, homens, mulheres, ricos, pobres, casados, solteiros, maduros, imaduros, jovens, velhos, judios, gentiles, diferentes culturas, num só lugar, juntos, servindo a Cristo. Dessa maneira também Pablo mostra seu cuidado pastoral com a igreja quando alerta dizendo, cuidado com os que causam divisões. Que alguns podem se infiltrar para causar divisões. Ele tem em mente tanto os que querem dividir o povo de Deus, provocar divisões, como os que querem enganar o povo de Deus, ponendo obstáculo à ensinança que é recebido. Uma vez que esses hajam sido notados, marcados, deviam evitar-se. Deviam prestar atenção, falar com estes. Isso é essencial para o propósito de Deus para a igreja, irmãos. Na verdade, sem unidade conduz ao orgulho. La verdade sem unidade conduz ao orgulho. La unidade sem verdade conduz ao alejamento do verdadeiro evangelho mesmo. Devemos proteger-nos de cada um destes que, muitas vezes, usado por Satanás, vindo para separar, para destruir, para debilitar o corpo de Cristo. Pero Pablo diz, los felicito, hermanos. Esse tono de felicitação aqui sugere quão importante era isto para Pablo. Quizás acá Pablo tomou a pluma e escreveu essas palavras ele mesmo, porque quem estava escrevendo essa carta, esse capítulo 16, não era Pablo, era Tércio. Para nesse momento, ele acompanhando do lado, passar minha pluma cá, Tércio, quero fazer esse comentário aqui, de própria mano. Então, ele escreveu essa palavra e logo devolveu a pluma a Tércio, para que seguisse escrevendo. Algo inusual sucedeu ao final dessa carta.
Pablo ele habla da advertência, que essa advertência é necessária para que esses divisores e enganadores não hagam publicidade de seus pensamentos, do desvaneio dentro da congregação. Usam palavras suaves e sempre apontam aos ingênuos, generalmente aqueles que são jovens em la fé. Pablo dizia: acerque-se aos jovens na fé. Enganha o coração dos ingênuos. Isso mostra que os divisores, enganadores, não afetam a todos, a los ingênuos. Não devemos esperar hasta que todos estejam divididos, ou que toda a igreja esteja dividida, ou enganhados, para preocuparmos por os divisores e os enganadores. Devemos estar atentos, vigilantes. Pela primeira disposição necessária para impulsionar o processo de funcionamento da igreja é saber unir o amor, sua variedade para a edificação mútua. Romanos 16, então, deixa isto muito claro. Senão a igreja não pode crescer. A igreja se compõe de uma variedade unificada, irmãos. Pelo segundo ponto a destacar nesse texto, que a igreja está dirigida por servidores anônimos. É surpreendente como há pessoas na igreja de Cristo que servem diligentemente sem ser jamais reconhecida. Já seja porque não se lhes recuerda ou porque não querem ser mencionado. Romanos 16 nos oferece vários exemplos aqui. Pablo ele vai mencionando alguns nomes que nunca houvéamos conhecido, e muito menos haveríamos conhecido acerca dos seus roles na igreja, se ele não os houvera recordado. Ele diz: Febe, essa mulher, a servente vistosa que levou em la mano essa carta aos romanos. Ele diz: primeiro convertido em Ásia. Depois ele diz: Maria, que trabalhou duro por os crentes. Andrônico e Júnia, os notáveis missioneiros que haviam sido arrestados, como Pablo foi arrestado várias vezes. Urbano era um cooperativo. Aristóbulo, Narciso e outros que lideravam pequenos grupos. As irmãs que trabalharam duro pelos demais. La Madre de Rufo. E tantos outros que só não sabemos os nomes porque serviram de forma anônima à Igreja de Cristo e foram recordados por Pablo. Alguns outros irmãos aparecem mais adelante em este mesmo capítulo. Ele vai saludando a todos os colaboradores. Lúcio, Jasson, Tércio, que escreveu essa carta, Gajo, por sua hospitalidade, que desfrutou Pablo, e toda a igreja os envia saludo. Seus nomes não estão em los análises da história. Não formam parte da enciclopédia, né? Britânica ou Barça, ou não sei como se diz acá. Pero todos são recordados por Deus. Todos foram observados e são recordados por Deus. A igreja sempre ha existido porque foi dirigida por homens e mulheres anônimos. Sem nome nem valor para o mundo e muitas vezes sem nome nem valor incluso para aqueles da própria igreja, pero todos valiosos para Deus, todos valiosos para o reino de Deus. Assim, irmão, que te animo a encontrar tu lugar e servir a Deus mientras está vivo. Não espere aplausos. Há tantas oportunidades de servir a Deus. Já vimos que a igreja se compõe de uma variedade unificada. Já vimos que a igreja está dirigida por serventes anônimos. Pero encontro também nesse texto que a igreja se construi sobre atitudes humildes. Outra disposição chamativa que encontramos aqui é a humildade. Vemos gente rica involucrada humildemente no trabalho do Senhor. Esse é o caso de Febe. Não só levou a carta de Roma, sino que também ajudou muitas pessoas com seu dinheiro. Era uma mulher que tinha muita prata. Vemos gente talentosa, educada, escrevendo a carta. Esse é o caso de Tércio, versículo 22.
puso toda a sua cultura, todo o seu conhecimento e talento a serviço do reino de Deus. Vemos gente empreendedora, involucrada com o trabalho. Esse é o caso de Priscila e Áquila. Não lo necessitamos, pero não lo necessitavam, pero arriscaram suas vidas pelos demais e ajudaram muitos na caminhada de fé. Priscila e Áquila, essa pareja se menciona em Hechos 18:12, 18:18, Hechos 18:18, 18:26, como associado de Pablo e ajudante de Apolos. Ao parecer, já estavam de regresso na cidade de Roma. E a esses dois também Spurgeon escreveu o seguinte, quando disse, quando dois corações amorosos se unem, realizam maravilhas. Que associações diferentes se acumulam em torno aos nomes de Priscila e Áquila, de aquelas que se despertam com as palavras de Ananias e Safira, disse Spurgeon. Allí temos um marido e uma mulher conspirando em hipocrisia. E aqui, no caso de a Priscila e Áquila, uma esposa e um marido unidos em sincera devoção. Seguir a Cristo é isso. A igreja que se reúne em sua casa, né? E essa frase nos dá uma pista sobre a organização da primeira igreja, né? Em uma cidade com uma comunidade cristiana de qualquer tamanho, havia várias congregações reunidas em diferentes casas, já que nesse momento não havia edifícios para igrejas. Quizás aí nós estamos com a problemática aí de comprar uma propriedade, né? E Deus está mostrando, vou ver os primeiros tempos, igreja em casa. Provavelmente cada igreja tinha um próprio líder, supervisionado por Pablo ou por o líder daquela igreja de Roma. Temos gente sencilla também servindo com humildade, sem pensar que servir com empenho é algo que tem dinheiro de sobra ou tempo disponível. Esse é o caso de Maria. Maria era muito ocupada, mas servia diligentemente. Vemos pessoas cujo nome a gente nem sequer conhecia, pero que serviram com humildade. Esse é o caso da Madre de Rufo. Ele diz, irmão quarto. Quão diferente seria a igreja de Cristo se aprendermos a servir com humildade? E também aprendermos que cada um está chamado a servir de uma maneira diferente. Se aprendermos a deixar de juzgar a quem servem, já sejam ricos ou pobres, porque o livro de Provérbios apresenta a ideia correta de como deve ser o espírito de quem serve. Provérbios 27:2 diz que deixa que os demais te alabem, que não seja a tua própria boca que te alabe. Outras pessoas não devem reconhecer teu serviço. Se não te reconhece, Deus reconhecerá. Pero que não seja teus próprios lábios. E pero Jesus avança um pouco mais. Mas já ele disse, Mateus 5,16, assim alumbre vossa luz delante de los homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Padre que está em los céus. Então a igreja se compõe de uma variedade unificada, irmãos. E Deus vai usando cada um desses, irmãos, para glorificar o seu nome. Já vimos que a igreja está dirigida por serventes anônimos. A igreja se basa em atitudes humildes. E agora encontramos também nesse texto que a igreja se caracteriza por el amor simplificado. E Paulo vai dizer que esse amor entre os cristianos deve ser sencillo, simples. É difícil, pero sencillo. E Pablo demonstra seu amor mais profundo por esses crentes em Roma da maneira mais sencilla possível. Não lança fogos artificiais, não envia flores, não se coloca em medalha em seu peito, nem oferece um troféu ou placa de reconhecimento. Não é que essas coisas sem mais, irmãos, sino que há muitos que lançam fogos artificiais, enviam flores, regalos, colocam medalhas, repartem placas e agem largos e elogios em públicos e que não sabem amar. É simplesmente política para sair bem na cara social. Pablo sabia amar. Pablo amava simplesmente.
Fíjate que amar é algo sencillo. Observando comigo as seguintes expressões de Pablo. Versículo 1 ele diz, se los recomendo, mostrando seu amor. Versículo 3 ele diz, os saludos, mostrando seu amor, valorando as pessoas. Le estou agradecido, reconhecendo o serviço prestado. Ele diz, versículo 6, trabalhou duro. Ele reconhece que não foi fácil fazer aquela atividade. Nosso irmão Elias pintou toda a igreja por fora. Quantos de nós outros dissemos, foi um trabalho duro, Elias? Quantos o abraçamos e o felicitamos? E assim muitos outros que trabalham duro. Né? Ele diz, versículo 13, ele diz, vós sois elegidos por el Senhor. Que nos revelam essas expressões, irmãos? Vão revelar que o amor não necessita expressar-se de uma maneira grandiosa ou glamourosa. De hecho, quem nos não amam suelen esconder-se detrás desses pomposos disfarces. O amor se expressa melhor de maneira inexpressiva, pero de forma autêntica, cálida, especial, sincera. Pablo, escrevendo aos Coríntios, dirá que é possível ser glamouroso e expressivo e, aún assim, não expressar amor. Mira o que ele disse em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Aún que abre línguas humanas e de ángeles, aún que abro coisas hermosas, se não tenho amor, serei como uma campana que ressuena e como símbolo que retine. Aunque tenho o dom de profecia, ou seja, me parecer piedoso, e conosco todos os mistérios, tenho toda a sabedoria do mundo, e todo conhecimento, e tenho uma fé que pode mover montanhas, pero se não tenho amor, nada será. Incluso se dou aos pobres todo o que tenho, e entrego meu corpo para ser queimado, pero se não tenho amor, de nada me servirá. A igreja se caracteriza por um amor simplificado, irmãos, expressados em saludos sinceros e cotidianos. Em la cálida bienvenida, em la reunião semanal ou informar, em alentar o reconhecimento por el trabalho realizado para Deus e para os demás, em la alegria de saber que o outro pertence a Jesus, sencillo, pero difícil. Pero esse é o amor. As outras coisas são complementos desse amor. Então, se a igreja se compõe de uma variedade unificada dessa forma também. A igreja se caracteriza por esse amor simplificado. E o alfabeto de los creyentes devia ser aceitem-se uns aos outros. Esse era o primeiro que devíamos aprender. Aceite a variedade e unidade. Busque servir a los demás. Não queira que te sirvam primeiro, porque assim não foi o exemplo de Jesus. Jesus disse que aquele que quer liderar primeiro deve servir. Cultive a humildade. Declara tu amor de forma sencilla a los demás. O secreto, irmãos, é o combustível para tales de atitude. Para que funcionem os mecanismos da Igreja de Cristo, está em lo que Pablo escreveu aos Filipenses. Viram o que ele disse em Filipenses 2, de 1 a 5. Se por estar em Cristo temos algum motivo, alguma exortação de amor, alguma comunhão em espírito, algum afeto e compaixão profundo, completar-me gozo tendo a mesma mente, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma só atitude justa. Não hagais nada por ambição egoísta ou por vanidade, sino considerar humildemente a los demais melhores que vós outros. Outra versão, maior que vós outros. Cada um deve velar não só por seus próprios interesses, sino também por os interesses dos demais, que vossa atitude seja a mesma que a de Cristo Jesus. Um crente maduro, ao escutar que estão falando mal de um outro crente, não mete mais lenha em la fogaça. Mas disse, não, na palavra de Deus nos diz distinto a respeito disso, devemos amar. Quizás vou ter equivocado,
Pero como somos prontos muitas vezes a dar mais força às coisas que Deus abomina. Que Deus nos bendiga com graça e com misericórdia e com paz, irmãos. A ser essa igreja sencilla que Pablo estava ensinando, onde há fé, há esperança, pelo que se sobressai sobre todos é o amor. Que Deus nos ajude a ser essa igreja segundo o coração dele. Pablo, a listar essas pessoas, essa lista de pessoas, ele não mira só para o liderazgo da igreja, mas mira para a gente sencilla. E assim somos. Uma vez eu aprendi que muitas vezes nós outros somos o último ladrilho que não se vê na construção de um templo. Mas esse ladrilho é tão importante para sostener tudo que vai arriba. E muitas vezes esses ladrilhos são aquelas pessoas que são homens e mulheres de oração, que oram, que buscam a Deus, que muitas vezes entram e saem de um lugar como esse sem ser percebido. E não querem glória, não querem nada para si mesmo, porque estão totalmente involucradas em glorificar aquele que nos amou primeiro. É tão interessante, irmãos, que na vida cristiana é um câmbio de reino, né? Pertencíamos a um reino antigo e passamos a fazer parte do novo reino. E nesse novo reino há uma cultura distinta, há um linguagem distinta, um idioma distinto, há maneira de dizer as coisas distinta. Pero muitas vezes nós outros dizemos, não, creio que na cultura do reino de Deus entra também um pouco de minha cultura, de minha forma de ser. Então, se nós levamos uma maleta de algumas coisas da antiga natureza para essa cultura, pero no reino de Deus se hace de tudo novo. Devemos esvaziar-nos de nós mesmos e llenarmos daquilo que o Senhor, e ter um espírito ensinável para aprender, praticar e reaccionar segundo a cultura desse novo reino. Aquele que ama, ama. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que dizia falso testemunho, não diga mais. Aquele que roubava, não roube mais. É uma cultura. Pero como nós outros somos espertos, somos rápidos em querer adaptar, né? E quando adaptamos a cultura do mundo na cultura do reino de Deus, entristecemos o coração de Deus e nós outros saímos prejudicados. Interessante que a igreja primitiva, eles zelavam tanto por isso, por esse amor genuíno, que Deus agregava mais pessoas àquela igreja. A gente passava e parece que aquele grupo era como um imã que atraía, né? E chamava para junto dele. Todos diziam, mas como pode essa gente ser tão assim amável? É tão interessante quando nós outros estamos num lugar distinto, em outro país, né? Ou dentro de um aeroporto, ou de um terminal de coletivo, ou sei o que seja, e miramos uma pessoa e miramos a cara daquela pessoa e diz, que cara boa que essa pessoa tem, parece que tem algo ali, né? É tão simpática, parece que abre com os olhos, né? Parece que transmite uma paz. E mientras vamos charlando com essa pessoa, vamos ver que é uma cristiana, um cristiano. Quantas vezes já me passou isso? Isso é vida em la vida. É a vida de Jesus em nossa vida, nos transformando mais e mais à semelhança de Cristo.
Tá? Seamos dóceis, seamos amáveis uns com os outros. Uma vez, numa igreja em Curitiba, o pastor dizia: agora, ponga-se de pé. E lá recebeu: mira para o seu irmão do lado, agora, diga que ele o ama. Aí chegou um dia uma senhora lá que era musicista e disse: pastor, não está bem dizer isso, está me forçando uma situação. Eu me sentei ao lado de uma pessoa que não la amo. Como é que você é mentirosa? Aí o pastor teve que explicar todo um contexto para poder levar essa senhora a entender um pouco mais. Tá? Eu sei, a dinâmica desse pastor era ensinar a igreja a ser amável, né? Mas isso deve ser de forma... como se diz? Espontânea, né? É o amor de Cristo que age isso em nós outros. Amém? Que Deus nos bendiga, irmã, que Deus nos ajude. Vamos nos pôr de pé. Baixe sua cabeça, cerre seus olhos. Estamos vivendo esses finais dos tempos, onde a fé de muitos vão se esfriar, onde se olvidarão das coisas mais importantes, que são eternas, e fijarão seus olhos ou suas miradas em coisas que se quedarão nessa terra. Havia um homem comentado por Jesus que disse que plantou muitas semilhas, teve uma boa produção, llenou seu celeiro depois com essa produção, então se disse: agora vou descansar. Descansa, corpo, de todo o trabalho que existe. E o que Jesus disse para esse homem? Louco. Se hoje te pedirem tua arma, o que tem preparado, para quem será? Tanto afã para nada. O melhor é buscar a Cristo. Melhor é ser esse homem e essa mulher preparado para viver eternamente em céu. E Deus nos dá a oportunidade de acá, enquanto estamos na terra, praticar esse amor, esse serviço, essa dedicação.